Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, amém. Estou aqui para mais uma segunda-feira, 7 de abril de 2025, aleluia. Para bendizer, para agradecer, para render graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família, em nome de Jesus, amém. Já orei agora este domingo, já consagrei o domingo ao Senhor Jesus, o primeiro dia da semana. Já consagrei a sua vida, a sua casa e a sua família. Todos os ouvintes da palavra de Deus. Todos os ouvintes da palavra de Deus pregando as nações. Aleluia, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos os ouvintes que me ouvem no canal do YouTube, que me ouvem no Instagram, que me ouve no Facebook, que me ouve nos grupos, aleluia, para os quais eu tenho enviado essa palavra, que me ouve no WhatsApp, todas as vidas e as almas, todos que são amigos e todos que são irmãos em Cristo, todos, em nome de Jesus, todos que têm um chamado e todos que valorizam a palavra de Deus e a verdade. Amém. Eu só quero render graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por tudo. 7 é o número da perfeição. É o número dos 7 castiçais. Aleluia. Que estão ao lado do Senhor Jesus, ao lado do Rei dos Reis, e dizendo Santo, Santo, Santo. Os castiçais com a luz resplandecente. Aleluia. Mananei, 7 dias perfeitos na terra. Serei 7 dias. Em 6 ele fez de tudo, no 7º descansou. 7 tem um número profético nesta terra. Então receba algo de Deus através dessa palavra no dia 7 de abril de 2025. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te render graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, por esta palavra linda que o Senhor nos deu, Pai. A fidelidade é o que é a chave, aleluia, é a chave, que abre portas. A fidelidade é a chave, aleluia. Que será virada neste dia 7 de abril, na vida de cada uma das minhas irmãs e de cada um dos meus irmãos, dos ouvintes desta palavra, de cada simpatizante desta palavra, em nome de Jesus. Deus, porque não tem nada a ver de mim, não sou eu, não tem nada de mim, tem tudo de ti, é da tua palavra, é da tua promessa. Aleluia. Eu só sou um instrumento nesta terra. Em nome de Jesus, me faz esse instrumento na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus, na vida dos ouvintes dessa palavra. Eu já orei por cada um deles, seus lares, suas casas, suas famílias. Já consagrei toda semana, aleluia, a semana, Pai, a ti. Já consagrei dia após dia desta semana a ti, profetizando bênção, vitória, livramento. Aleluia. Livramento de acusação, de mentira, de engano. Caia por terra todos os inimigos de Deus, nossos inimigos, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que os nossos inimigos são os teus inimigos, em nome de Jesus. Que eles não lutam com muitos não sabem, mas luta contra a nossa vida, luta contra o Senhor. Nós servimos um Deus todo-poderoso, que é fiel, justo e verdadeiro, que tudo vê e tudo sabe, aleluia. Que senta em mesas onde eu não sento, que senta em lugares, cadeiras, sofás, que nós não sentamos, que está onde nós não estamos, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, aleluia. Ele vê o que nós não vemos, Ele vê a trama, os laços, os embaraços, e Ele vai desfazendo todo embaraço, todo espírito de embaraço contra as nossas vidas, todo espírito de destruição, desmoralização espiritual contra a nossa vida. Agora, eu cancelo pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a mim concedida, já te vi, Satanás. Meu Deus, já te viu e já desfez toda a sua armadilha, todo o seu mal, toda a sua projeção, todo o seu projeto que está arquitetado. Eu cancelo agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para nos livrar de todo mal. Toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não prosperará, está escrito, não prevalecerá, aleluia. Está escrito,
toda ferramenta, toda projeção de Satanás contra a minha vida, usando qualquer pessoa e a vida de cada ouvinte desta palavra, cada lar, cada família, as nossas famílias não prosperará, não prevalecerá, porque maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Essa é a herança dos filhos, essa é a herança dos filhos que provém de Deus. Aleluia. Toda língua que se levantou contra as nossas vidas, em juízo nós a condenamos pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Que se cumpra essa palavra na nossa vida, Pai, de cada ouvinte dessa palavra, nesse dia 7 e durante toda essa semana, traz a cobertura e o revestimento espiritual do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família, em nome de Jesus. Guarda cada minuto e cada segundo desse dia. Guarda cada minuto, cada segundo de todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Profetizamos livramento, revestimento, cobertura espiritual, aleluia, alegria do céu, ordem dada, ninguém, aleluia, impedirá, porque a tua palavra diz que ordenando o Senhor alguma coisa do céu, nada e nem ninguém poderá impedir meu favor e favor de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. E crendo que assim será feito, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Espírito Santo, flui 100 por 1 sobre esta palavra para a qual está sendo enviada em nome de Jesus. Aleluia. Nos ajuda. Fale, Espírito Santo. Revela-te a nós através dessa palavra de uma forma sobrenatural. Maranata, vem, Senhor Jesus. Presença santa, bendita e gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita cada coração, cada ouvinte desta palavra, para que possa receber, restaurar, lembrar da palavra, praticar a palavra. Aleluia. E será bem sucedido e abençoados em nome de Jesus. E eu creio que assim será feita para a purificação, para a transformação de cada vida, em cada alma, em nome de Jesus. Tem purificação, minha irmã. Meu Deus. O inimigo arma contra as nossas vidas, na verdade, a cada segundo. Ele arma. Tem projeto deles. Extinha, porque já foi cancelado, porque o Senhor revelou, em nome de Jesus. A parábola que o Senhor me deu está lá no livro de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1, fala da parábola do mordomo infiel. Então, se você está agindo com infidelidade em alguma coisa hoje, você vai ouvir a palavra, você vai se arrepender, se alinhar com a palavra e voltar a ser fiel. Se você está sendo fiel, continue na fidelidade. Diz assim, ele tem uma revelação para o meu coração e para o seu. Dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem, Jesus estava contando a parábola, um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso. De mendigar tenho vergonha. Ele estava fazendo uma coisa errada, mas ele já projetou logo o que ele ia fazer. Eu sei que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, me receba em sua casa. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Então disse, toma a tua conta. E assentando-te, já escreve 50. Olha, ele perdona a dívida que não era a dívida de alguém que o bem não era dele. Tudo errado, né? E respondeu 100. Disse, toma a tua conta e assentando-te já escreve 50. Disse, pois, ao outro, eu e tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente. Olha, porque os filhos deste mundo
são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos receba eles nos tabernáculos eternos. Meu Deus, quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se as riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiaria as verdadeiras? O Senhor pergunta para mim e para você. O que o Senhor está falando do mordomo infiel? Esse homem trabalhava para esse senhor muito rico. E ele é mordomo. O mordomo cuida da casa. Cuida de tudo da casa. O mordomo cuida da vida do seu senhor. Ele cuidava de tudo, dos empregados, dos bens, nós estamos vendo aqui. Mordomo é o que cuida. É que o Senhor confiava todos os bens e toda a sua casa. José foi mordomo da casa de Potifar. Só que José foi um mordomo fiel. Porque José tinha um caráter de Cristo. Então, para eu ser um mordomo fiel, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Eu tenho que ter o caráter de Cristo. Ter dado lugar para o meu Senhor me transformar. E eu ser fiel. Aleluia, ao meu Senhor. Fiel a primeiro a Deus. Porque não é o seu Senhor que você tem que ser fiel primeiro a Deus. E depois ao homem. Porque se você sendo fiel ao homem aqui, você está sendo fiel a Deus. E esse homem, ele foi contratado por esse senhor muito rico para ser o mordomo da casa dele, cuidar de tudo da casa dele, dos bens dele, da casa, dos empregados dele e da família, preparar o que é bom para a casa dele, até a comida, a bebida dele, dos servos e de tudo. Mas um dia ele descobriu que eles estavam sendo desonestos. Olha só, nada que a pessoa faça fica em oculto. Então, por mais que as pessoas mostrem para você que é uma coisa, né? Que são fiéis, são isso. Isso pode ser mordomo, isso pode ser um senhor rico, pode ser um sacerdote, pode ser onde você convive. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Porque com certeza ele estava fazendo isso há muito tempo. Mas um dia foi descoberto pelo seu Senhor. Eu não sei porque que eu estou falando assim. Tudo será descoberto. O Senhor não deixa os filhos dele enganados por coisa alguma. Eu estou falando para filhos também. Assim como eu não aceito ser enganada por coisa alguma, o Senhor também não te deixa enganado por coisa alguma. Eu parei para falar isso porque o Senhor está falando dessa forma. Então, esse mordomo foi infiel. Esse mordomo foi contratado para cuidar, para defender, para abençoar. Com as mãos dele, ele sendo um servo do Senhor, um que conhecia a Deus e a palavra de Deus, com as mãos dele, este lugar ser próspero e tudo que foi entregue nas suas mãos ser bem sucedido, próspero e multiplicado. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fazia coisa errada e com certeza estava tirando para eles. E o seu Senhor foi descoberto. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, no seu local de trabalho, com algo que te entregaram, ou no seu ministério, em qualquer área da sua vida. Mas o Senhor está te alertando. Que os infiéis ele vai tirar do nosso caminho. E às vezes as pessoas que aparecem como um cordeiro na nossa vida, e não são cordeiros, são lobos. E o Senhor vai tirar e fazer saber o que é lobo e o que acontecia. O que você não via, que eu acabei de orar. O Senhor nos dando livramento. Então, o fiel, essa parábola Jesus contava e fala sobre o quê? O infiel. Uma pessoa que é infiel. Que foi contratada e foi infiel. Para proteger, para guardar, para abençoar, para multiplicar e foi infiel. Para cuidar. Vemos um homem ímpio que usou a sua astúcia para proteger no dia mau. Ele era ímpio e não conhecia a palavra. Ele não era como eu e você que conhecemos a palavra. E ele usou astúcia, astuta cilada do diabo. O diabo não é astuto, ele não vai rodeando, te observando e observando as pessoas para depois agir contra essas pessoas. Assim era esse homem. Ele planejou o futuro dele, porque ele não tinha coragem de trabalhar. Ele não tinha coragem de cavar um poço. E nem de ser jogado na rua para ser envergonhado.
Então ele usou da astuta cilada do diabo, porque ele vinha do mundo e ele estava sendo usado pelo diabo. E usou da astuta para se proteger no dia mau. Mas Jesus disse, então narrou essa história para nos alertar quanto à dedicação e perspicácia dos pecadores. Eles se dedicavam a fazer o mal, se dedicavam a si mesmo para serem beneficiados e fazer o mal. E eles eram astutos e tinham perspicácia, sabia como agir para se defender e para não ser envergonhado. Olha o que eles faziam. Então Jesus chamou os filhos da luz, por sua vez, isso é os filhos da treva, que agia assim, mas os filhos da luz, por sua vez, deveriam esforçar-se muito mais para aplicar seus bens e a sua sabedoria a fim de ganhar amigos espirituais. Os filhos das trevas, ele perdoou a dívida das pessoas que estavam devendo para o Senhor dele, porque ele que cuidava de tudo, para quando ele precisasse, essas pessoas tivessem obrigações com ele e devia a ele e ele poderia cobrar alguma coisa. Olha como eles estão. Isso é as trevas, mas os filhos da luz têm que usar isso aqui, usar os bens, a sua sabedoria, a fim de ganhar amigos espirituais. Eu tenho que usar os bens que Deus me deu, os dons que Deus me deu e a minha sabedoria para ganhar amigos espirituais. Porque quem vive na carne, age na carne. Quem vive na carne, vive no mundo. Como ele agiu, o filho das trevas. Mas o filho da luz, da luz que é Jesus, o filho da luz que sou eu e você, que conhecemos a palavra, temos que agranjar amigos espirituais com a sabedoria e os dons em espírito que o Senhor nos concedeu. Nós temos que usar isso, nos esforçar para ganhar esses amigos, sabedoria, com os bens espirituais, com os dons espirituais, porque os dons são os bens que nós temos espiritualmente. Sabedoria para ganhar amigos espirituais, buscando os interesses do reino de Deus. Tudo que nós fazemos era para buscar o interesse do reino de Deus. Eu estou aqui falando para você, buscando o interesse do reino de Deus, buscando que essa palavra chegue até você, porque nós precisamos ouvir essa palavra. O Senhor me concedeu essa palavra nessa manhã do dia 7, porque eu precisava ouvir você também. Então eu tenho que usar os bens que Ele me deu, que são os dons espirituais, a sabedoria, e me esforçar a granjear amigos para o reino de Deus. Porque o meu foco é o reino de Deus. O reino de Deus. Jesus também exortou seus ouvintes sobre a necessidade de fidelidade e honestidade nos negócios desta terra. Então, eu tenho que ter necessidade. Eu necessito, com os bens, com a sabedoria que Ele me deu, com os dons. Eu necessito e você necessita. Nós somos exortados, foram exortados essa parábola. Está sendo exortado você e eu, nós neste dia. Todos os ouvintes, sobre a necessidade da fidelidade e honestidade. Então tem que ser fiel a Deus e ao próximo. E aos governos, pagar os impostos e pagar quem devemos. Nós devemos fazer isso, sermos fiéis, honestos, comprar e pagar, porque a minha Bíblia sua diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor do Senhor Jesus. Aleluia. Pode acontecer alguma coisa que você esteja, mas você orando a Deus, Deus vai nos dar estratégia para sair das situações, porque isso Ele faz. E Ele exortou a fidelidade nos negócios desta terra. Se você fazer qualquer tipo de negócio, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Viu? Tem que ser andar em honestidade, praticar fidelidade e honestidade. Ora, antes de confiar grandes missões aos homens, depois ele veio para cá. Deus primeiro prova-os nas pequenas coisas. Antes de confiar algo grande na minha vida e na sua, Ele nos prova nas pequenas coisas. Ele tem te provado nas pequenas, porque a mim tem. No pouco, no mínimo. Nas pequenas coisas. Ele dá algo para você fazer, é pequeno. E você sendo fiel nesse pequeno, Ele vai te dar um ainda. Depois você chega ao maior. E se alguém deseja servir-lhe, não pode
não pode amar mais as riquezas deste mundo do que a Deus. Se eu desejo servir Ele em espírito e verdade, eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas. Como diz os mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não pode amar nada, nem riqueza, amar mais as riquezas deste mundo. Seja fiel ao Senhor em seus dízimos e ofertas e não esqueça de que amar a Deus é ter seus mandamentos, e guardá-lo. Não se esqueça jamais que amar a Deus é ter os mandamentos dele e guardar. Eu preciso guardar os mandamentos e praticar os mandamentos. Como está escrito em João 14, 21. João 14, 21 diz para mim assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele só pode manifestar a mim e a você, aleluia, se eu praticar a palavra. Jesus só pode... eu digo que amo a Deus quando eu cumpro a palavra. Quando eu guardo os mandamentos e pratico. E só praticando esses mandamentos que Jesus pode se manifestar sobre a minha... Eu manifestarei a Ele. Quando eu obedeço a Deus, eu estou obedecendo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu estou guardando a palavra e praticando a palavra. Então hoje o Senhor me trouxe aqui, nesse 7º dia, nesse dia 7 de abril, que são os dias perfeitos, que Ele tem bênção e vitória. Neste dia, para mim e para você, tem resposta, tem milagre, tem concretização de milagres, é o que Ele está falando. Para te dizer o seguinte, para te dizer que você tem que amar mais a Deus, esquecer as riquezas do mundo. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o dinheiro. Aquele homem servia ao dinheiro. E existem muitos servos que dizem que são servos, que estão fora da presença há muito tempo. E ainda em altares, em lugares, que estão servindo não a Deus, mas ao dinheiro. Então você serve a Deus ou ao dinheiro ou a Mamon. Então você tem de escolher, como diz João 14, 21. Aqueles que me amam, guardam o meu mandamento. E aquele que guarda o mandamento será amado por mim. Será amado pelo meu Pai que está nos céus. E eu me manifestarei a Ele. Jesus só pode manifestar a mim e a você. Jesus, o Filho de Deus. Se você amar primeiro a Deus. Praticar esta palavra. Guardar e praticar a palavra. E amar a Deus sobre todas as coisas. Ele será manifesto. O Espírito Santo de Deus será manifesto na minha vida e na sua. Em nome de Jesus. Amém. Então guarda a palavra. Deus te trouxe aqui para dizer, olha, vale a pena ser fiel. Vale a pena se esforçar e ser fiel. Ganhe, gaste, aleluia. Gaste os dons. Os dons que são os bens que o Senhor te deu. E a sabedoria, que é dom de Deus. Para granjear. Para alcançar amigos, se esforce, e use tudo isso que Deus te deu, os dons espirituais, a sabedoria, para ganhar amigos para o reino de Deus, você ganhando amigos para o reino de Deus, o próprio reino te recompensará, amém. E Jesus disse que aquele que me ama, pratica, guarda a minha palavra e pratica. E aquele que guarda a minha palavra e pratica será amado do meu Pai. E eu manifestarei a Ele com justiça, com paz, com lealdade, com fidelidade, com amor, com alegria, com sucesso e com bens espirituais e materiais. Porque prosperidade é dom de Deus. Amém. Deus abençoe grandemente. Seja fiel. Seja fiel no pouco e no muito colocarei. Seja fiel nos seus dons, no que eu te entreguei. Na sabedoria, para trazer amigos para o reino de Deus. E você será bem-sucedido. Você será amado do meu Pai. E eu manifestarei a ti. É o que Jesus está te falando. A mim, a você. Nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Aleluia. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer. Em nome de Jesus, eu entendi tudo. Pai, e eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, aleluia, flui 100 por 1 a cada coração, a cada vida que está ouvindo essa palavra, a cada ouvinte, que cada um venha entender, aleluia, que temos que usar os dons, os bens
bens, que Deus Senhor foi os dons da sabedoria, para trazer amigos para o teu reino, aleluia, para fazer amigos para o teu reino, aleluia, é amigos do reino, aleluia, Jesus, e nos ajuda a ser fiéis no que o Senhor colocou em todo o projeto, em tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, em nome de Jesus, nos continua, Pai, aleluia, visita cada coração, cada vida, porque sendo fiéis e cumprindo essa palavra, e guardando essa palavra e cumprindo, aleluia, filho, o Pai, aleluia, seremos amados pelo nosso Pai, e o teu Filho, Jesus Cristo, se manifestará nas nossas vidas em nome de Jesus, com poder, com graça, com proteção, com fidelidade, com alegria, com justiça, com sucesso, nos abençoando, nos livrando, aleluia, derramando mais poder e graça sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço, Espírito Santo, por cada coração alcançado, por cada vida, por esta palavra, e por tudo que o Senhor já fez, e por tudo que o Senhor vai fazer, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia.